Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cena Pós-Créditos e hoje nós vamos falar sobre o mais novo filme do DCEU, ou Universo Estendido da DC. Mas talvez seja melhor dizer que é um dos participantes do novo Universo Estendido da DC, já que parece que eles vão mudar algumas coisinhas aí no futuro deles. E é claro que eu tô falando sobre o filme Shazam, que traz um super-herói relativamente novo pelas telas, que muita gente não deve conhecer, ou pelo menos não conhece tanto assim. E com isso abre novas possibilidades para todo o universo cinematográfico dessa franquia. Mas e aí? É bom? É ruim? Tá no hall da fama da DC? Se liga nessa crítica que eu já falo pra você. How old are you? Basically 15. Did you see that? Yeah, you electrocuted a bus and almost killed these people. And then I caught it! You leave tall buildings in a single bound. Bom pessoal, para aqueles que estão acompanhando esse filme desde cedo, vocês podem perceber que tem uma certa discrepância entre, como dizemos, reações aos trailers iniciais do filme. Muita gente gostou porque parece que mostrou uma coisa mais extrovertida, mais carismática, com um personagem um pouco mais engraçado e uma temática que não se levava tão a sério. E muita gente também não gostou por causa disso, achou que o filme estava muito pastelão, que ia ser um desastre, que a história não ia se levar a sério, que não iam fazer jus ao personagem. E bem, pessoal, já dando meio que um spoiler da minha opinião no filme, eu já consigo dizer pra vocês desde o início que não tem essa. O filme é comédia, o filme é carismático, mas ele não deixa de se levar a sério, e eu acho que é por isso que ele funciona tão bem. Mas como assim se levar a sério, cara? Como é que é a história desse negócio aí? Aqui nós temos o nosso protagonista Billy Batson, interpretado ao mesmo tempo por dois atores. O primeiro sendo o Asher Angel, que interpreta Billy Batson quando ele está na sua forma de Billy Batson, quando ele é uma criança de 14 anos. E nós temos também o Zachary Levi, interpretando ele na sua forma adulta de Shazam. O Billy é um órfão que tem um certo histórico de se meter em problemas com a polícia, de fugir das casas nas quais ele é botado para adoção e coisa e tal, porque ele se perdeu da mãe quando ele era criança e nunca mais ouviu falar dela, então ele ainda tá meio que na esperança de encontrar ela um dia e se reunir com sua família de verdade, ao invés de ficar indo de uma para outra como uma criança órfã. E ele acaba indo nessa busca de uma por uma, casa por casa, tentando encontrar a mãe dele, até que os agentes de adoção dão um ultimato pra ele. Essa é sua última chance, você tem que ir pra esse lugar ou a gente vai acabar desistindo de você. Ele acaba indo morar na casa desse casal que adota várias crianças e acaba acolhendo muitos órfãos por aí. Nisso ele acaba fazendo vários amigos e encontrando tecnicamente uma nova família com a qual ele não tá acostumado de primeira. Depois de tanto lutar contra a ideia de ter uma família que não era a biológica dele, ele acaba enfraquecendo um pouco com essa ideia de procurar a mãe e dar uma chance pra família nova. E nisso ele acaba entrando numa briga pra defender o irmão dele de alguns bullies que estavam ali implicando porque ele era deficiente. Quando ele tenta fugir desses bullies pra tentar escapar, ele acaba entrando no metrô e esse metrô transporta ele pra um castelo mágico onde ele descobre o Shazam original, que é basicamente um feiticeiro antigo. Ele acaba explicando pro Billy que antes haviam vários feiticeiros que estavam ali para proteger a Terra de criaturas que simbolizavam os 7 pecados capitais, mas que no final acabou sobrando apenas ele e que ele estava ficando fraco e já não conseguia conter mais as feras, ou seja, ele tinha que achar um novo hospedeiro para os poderes dele. E esse hospedeiro acabou sendo o Billy, porque o Billy demonstrou ser uma alma de bom coração. E basicamente o resto da história vai ser o Billy, que é essa criança de 14 anos que consegue os poderes de se transformar no Shazam, que é esse adulto super poderoso com o poder de controlar relâmpagos e voar e ter super força e tudo mais, do jeito que uma criança de 14 anos faria, que é basicamente sendo super irresponsável e não sabendo ser maduro o suficiente para lidar com isso. E cara, isso resulta em personagens completamente carismáticos e cativantes também.
O próprio protagonista e o melhor amigo dele, cara, são a melhor parte do filme disparado. Eu vou dizer que o Zachary Levi, que interpreta o Shazam adulto, é um pouco mais solto, carismático que a versão mais jovem dele. Parece que ele tá super confortável no papel, ele tá completamente em casa ali, tá interpretando o melhor que ele pode, ele tá fazendo o melhor trabalho que ele pode com o personagem que ele tem. Os irmãos do Billy também dão um show nesse filme. Claro que alguns deles não têm tanto tempo de tela, eles aparecem pouco, não tem tantas falas, especialmente a irmã mais velha dele, que eu achei que poderia ter tido um pouco mais de espaço para brilhar, mas no geral são todos muito bons, em especial a Darla, que é a irmã mais nova dele, que é um amorzinho de pessoa e completamente adorável o filme inteiro. Bem, e como eu mencionei mais cedo, o filme é completamente voltado pra comédia, assim. Tem momentos de ação, tem momentos mais dramáticos, tem momentos de heroísmo, mas o filme basicamente todo vai ser bem voltado pra comédia. Ele vai ser bem voltado pra comédia verbal, pra comédia física, uma comédia muito boa. E é uma comédia boa, uma comédia que sabe o momento onde ela deve vir, o momento onde ela deve parar, nenhuma piada se arrasta demais, nenhuma piada vem no momento que ela não deveria vir, então é um filme muito bem balanceado, é uma comédia muito bem escrita e muito bem feita, de verdade. Parabéns pelo diretor. Parabéns pro diretor David Sandberg, ele fez um ótimo trabalho com esse filme e eu não poderia dar mais meus parabéns pra ele do que eu já estou dando, porque de fato foi muito bom. É um diretor conhecido por fazer filmes de terror, então ele tá pegando uma comédia pela primeira vez, até onde a gente saiba, e cara, ele tá fazendo um trabalho espetacular, de verdade. Além de serem super carismáticos, os personagens são muito envolventes, eles todos passam por arcos e você meio que consegue se botar nos pés de todos os personagens, você consegue entender as motivações de todo mundo e você consegue sofrer por todos e passar também pelas coisas boas com todos, o que é muito bom. Eu digo isso com exceção do vilão do filme, interpretado pelo Mark Strong, que tem a maldição de interpretar personagens com a mesma cara de bunda. Pois é, aqui não está diferente, o vilão infelizmente é aquela coisa super travada, que não sorri, não fala, não tem nenhuma expressão facial. Eu espero que pelo menos depois de ver as duas cenas pós-créditos que mostram um pouco do que esperar para o futuro da franquia, nós tenhamos vilões mais interessantes do que a gente teve agora e parece que eles vão ser, pelo menos em conceito, mais interessantes. O diretor conseguiu dar uma voz incrível para esse filme e eu digo isso por quê? Porque ele conseguiu fazer um filme de comédia, com uma comédia excelente, com personagens excelentes e com uma ação excelente. Não é aquela coisa super coreografada, aquela coisa super espetacular, super dramática, super... Tem muita porrada, tem muita ação. Mas assim, é um garoto de 14 anos lutando contra um homem adulto. E a ação trata os dois como tal. Ou seja, é uma ação toda bagunçada. Rola até soco no saco, rola até essas coisas assim, cara. O filme é bem baixaria a ação que tem no filme. Isso não é uma coisa ruim, isso foi uma coisa ótima. Isso reforça o clima do filme. Esse filme apresenta uma coisa interessante também porque, apesar de ter alguns momentos em CG, inclusive os monstros são feitos em computação gráfica, ele usa muitos efeitos práticos. E eu achei que isso ficou muito bom, assim, tem alguns efeitos que dá pra ver, que são tela verde e tudo mais, mas assim, infelizmente esse cinema, nem tudo vai agradar a todos, nem tudo vai ser perfeito. Eu, pelo menos, não me incomodei em nenhum momento, e eu achei que os efeitos ficaram muito bons, e foi uma ótima escolha do diretor. Mas, pra compensar, a trilha sonora já não é tão boa assim. Eu achei que a trilha sonora fosse ser um pouco mais próxima do Homem-Aranha de Volta ao Lar, que traz essa coisa um pouco mais de músicas de juventude e mais anos 80, 90. Mas infelizmente era uma música que é uma trilha sonora bem genérica, que tem umas músicas boas aqui e ali, mas que não se mantém bem. Eu saí do cinema sem lembrar de nada, eu não lembro nem como é que era o tema do herói, só pra você ter uma noção. Antes de comentar um pouco sobre o universo estendido da DC no geral, pessoal, eu queria só fechar meu argumento sobre o filme
e dá logo a nota antes de seguir em frente. Então, temos um filme de comédia, com subgênero de super-herói, com personagens super cativantes, uma ação muito bem feita, uma trilha sonora esquecível, um vilão bem tosco, mas ainda assim um filme muito bem feito, muito bem dirigido e que eu sinto que vai trazer coisas muito boas para o universo estendido da DC. É com esse pensamento em mente que eu dou para esse filme um 8 de 10, uma nota muito boa e uma nota que eu espero que se repita nos próximos filmes. Bem, pessoal, falando um pouco mais sobre o universo estendido da DC em si, Mulher Maravilha foi um grande passo na direção correta, eu sinto que Aquaman foi um passo adiante, e agora Shazam meio que botou um teto. Não um teto dizendo que Shazam é o limite, mas dizendo que agora eles sabem para que caminho eles devem seguir, e eu espero que eles continuem seguindo esse caminho, que a gente possa ter tanto Marvel quanto DC em um patamar incrível no cinema. Eu espero que a DC finalmente consiga alcançar Marvel, que eles parem de se apressar do jeito que eles estavam se apressando, e que a gente consiga finalmente ter uma certa competição entre os dois. Isso é tudo que eu tinha pra falar. Eu vou pedir pra vocês darem uma olhada nas nossas redes sociais, a gente tá sempre postando coisas boas lá. Eu vou pedir também para vocês não deixarem de dar o like, para vocês se inscreverem no canal, para vocês sempre estarem ligados nas críticas que a gente solta. E aí, você já assistiu Shazam? Quer assistir? O que você tá achando que vai ser? Deixe nos comentários, deixe a sua opinião sobre o filme também. Eu vejo vocês na próxima e falou!